Existe uma força que move o universo inteiro. Você não pode tocá-la, não pode medi-la e mesmo assim ela governa tudo. Bob Proctor dizia: o invisível controla o visível e quem aprende a entender isso, aprende a criar o próprio destino. Vivemos cercados por estímulos externos, tentando controlar o mundo com as mãos, com pressa, com ansiedade. Mas as maiores vitórias não nascem do que é visto. Elas nascem da força que ninguém percebe, aquela que se forma dentro da mente silenciosa. A força que muda tudo não grita. Ela não precisa provar nada. Ela é discreta, paciente e constante. É a força de quem aprendeu que o poder real não está em controlar os outros, mas em se tornar inabalável por dentro. Bob Proctor dizia que o verdadeiro domínio é interno e que quando você muda a frequência da sua mente, tudo ao redor responde, como um eco silencioso que obedece à vibração de quem está em harmonia. Essa força é a disciplina de continuar quando ninguém acredita. É a fé que insiste mesmo, quando tudo parece perdido. É o silêncio que observa em vez de reagir. É a calma que transforma o caos em clareza. O problema é que a maioria procura poder onde ele não existe. Querem força no dinheiro, nas palavras, no controle. Mas a força real é invisível. Ela está na energia que você carrega quando ninguém está vendo. Está nas decisões que você toma quando ninguém vai aplaudir. Está na fé que você sustenta quando o mundo já desistiu de você. Bob Proctor dizia: o que você faz em silêncio é o que define o que o mundo vai ver depois. E é por isso que os grandes constroem em segredo. Eles entendem que a verdadeira transformação acontece primeiro no invisível. A mente cria, o corpo executa e o mundo apenas espelha. Essa é a força que ninguém vê. A força de quem aprendeu a pensar quando todos só reagem. De quem aprendeu a observar quando todos julgam. De quem aprendeu a confiar mesmo sem enxergar o resultado. Enquanto o mundo busca atalhos, essa força escolhe o caminho da constância. Enquanto os outros gritam por reconhecimento, ela trabalha em silêncio. Enquanto o caos tenta impor pressa, ela permanece calma, porque sabe que o tempo está do lado de quem não desiste. Bob Proctor dizia que o universo responde à persistência, não ao desespero. E é essa força invisível que transforma o improvável em possível. Ela não precisa de plateia. Ela não busca aplauso. Ela só precisa de um coração decidido e uma mente treinada para continuar. A força que ninguém vê é construída em pequenas escolhas diárias. É acordar cedo mesmo sem vontade. É manter o foco mesmo sem resultado. É se levantar 1000 vezes depois de cada queda. E é nesse processo silencioso que o impossível começa a ceder. O mundo pode te ignorar agora, mas o que você faz em silêncio vai se tornar impossível de ignorar depois. Porque o resultado é a forma que o universo tem de agradecer a constância. Bob Proctor dizia: tudo o que você quer já existe. O que falta é a força interior para sustentar a jornada até chegar lá. E é isso que diferencia os que sonham dos que realizam. Os que sonham querem o brilho. Os que realizam amam o processo. A força invisível é o amor pelo processo. É o compromisso silencioso de não parar. É a decisão firme de manter o rumo, mesmo quando o caminho escurece. E quando o mundo não entende, você continua. Porque você sabe, o invisível está trabalhando por você. Bob Proctor dizia que a fé é acreditar no invisível até que ele se torne inevitável. E a cada pensamento que a cada ação disciplinada, a cada silêncio escolhido, você molda o campo invisível que sustenta o seu futuro. Essa é a força que ninguém vê, mas ela é a única capaz de mover o que todos enxergam. As pessoas olham para o sucesso e chamam de sorte, mas não viram as madrugadas de dúvida. Não viram o medo sendo enfrentado no escuro. Não viram as decisões difíceis tomadas em silêncio. A força que muda o mundo nasce nos bastidores da alma. Bob Proctor dizia: nada muda do lado de fora até que algo mude aqui dentro. E é por isso que os verdadeiros fortes parecem calmos. Eles não estão parados, estão em comando. Eles não estão desistindo, estão amadurecendo. Eles não estão perdendo, estão evoluindo sem precisar provar nada.
nada. A força invisível não é barulhenta. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas age com consistência e deixa que o resultado fale. E quando finalmente aparece, parece mágica. Mas não é mágica, é consequência. Essa força começa quando você decide parar de duvidar de si mesmo. Quando você entende que cada pensamento é uma semente e que o solo da sua mente precisa ser protegido de distrações e pessimismo. Porque o que você cultiva em silêncio cresce em abundância no tempo certo. Bob Proctor dizia: o universo não recompensa quem deseja, recompensa quem vibra. E essa vibração é o estado de quem acredita, de quem não espera ver para crer, mas crê até que o invisível se torne visível. A força que ninguém vê é o seu estado mental quando ninguém está olhando. É o que você pensa sobre si mesmo nas horas de silêncio. É o diálogo interno que você alimenta. E é ali que o destino é construído. Não em público, mas no invisível da mente. Você pode enganar o mundo, mas não pode enganar a energia que você emite. Se dentro de você existe dúvida, o mundo reflete confusão. Se dentro existe fé, o mundo responde com ordem. O externo é o espelho do interno. Bob Proctor dizia: você nunca atrai o que quer, você atrai o que é. E é isso que torna a força invisível poderosa. Ela não depende das circunstâncias, ela cria as circunstâncias. Talvez ninguém veja a luta que você trava todos os dias. Talvez ninguém perceba a dor silenciosa de continuar acreditando, mas o universo vê e o invisível está anotando cada esforço. A vida não recompensa o barulho, recompensa a energia. E a energia do comprometimento é impossível de ignorar por muito tempo. A força invisível não se constrói de um dia para o outro. Ela é resultado de pequenas vitórias mentais. De cada vez que você escolheu não desistir. De cada vez que respirou fundo e decidiu tentar mais uma vez. De cada vez que acreditou, mesmo cansado. Bob Proctor dizia que a constância é o idioma dos que criam o impossível. E é isso que o universo entende. Ele não fala o idioma da pressa nem do desespero. Ele fala o idioma da vibração. E quem vibra em disciplina e fé, inevitavelmente manifesta. A força que ninguém vê é o ponto de equilíbrio entre a ação e a entrega. Você faz o que precisa ser feito, se desespera, mas não o resultado. Você planta, mas confia no tempo. Você age, mas permite que o invisível organize o resto. E quando você aprende a viver assim, tudo começa a fluir. As pessoas vão se perguntar o que você fez, e você vai sorrir, porque sabe que o segredo não estava no fazer, mas no ser, na energia, na constância, no silêncio. Bob Proctor dizia: o que você pratica no escuro brilha quando chega a sua hora. E é exatamente isso. O que você faz quando ninguém está olhando é o que decide o que o mundo vai ver depois. O invisível sempre antecede o visível. A força que ninguém vê é a fé de continuar mesmo sem prova. É a voz calma que diz: vai dar certo, mesmo quando tudo desaba. É a disciplina de não se distrair, de não desistir, de não se deixar levar pelos ventos da dúvida. E é essa força que transforma o destino, porque a vida não se curva ao mais forte, se curva ao mais constante, ao que continua mesmo em silêncio, mesmo em dor, mesmo sem aplauso. Bob Proctor dizia que o universo testa a tua fé antes de te entregar o que você pediu. Por isso, quando tudo parecer difícil, não é punição, é preparação. É o invisível moldando a força que vai sustentar o visível. A força que ninguém vê é a paciência, é a coragem de esperar sem perder a fé, é o equilíbrio entre agir e confiar. E quando você entende isso, descobre que não precisa correr atrás das coisas, porque elas começam a te encontrar. O que você vibra, você atrai. O que você emite, retorna. E o que você é, determina o que o mundo te entrega. Essa é a lei invisível que rege tudo. Bob Proctor dizia: você não precisa entender como o universo vai agir. Só precisa estar pronto quando ele agir. Por isso, pare de tentar controlar o que está fora. Fortaleça o que está dentro. Cuide da sua energia. Proteja seus pensamentos. Honre o seu silêncio. E a força que ninguém vê fará o resto. Acredite, existe algo trabalhando a seu favor, mesmo quando você não vê movimento. Porque o invisível não dorme. Ele observa a intenção, não a pressa, e recompensa o coração alinhado com propósito.
propósito. Essa força é a base de tudo. É o que mantém o mundo girando, as portas se abrindo e os sonhos se aproximando. Você não precisa ver para saber que ela existe. Precisa apenas confiar e agir como quem já acredita. Bob Proctor dizia: quando você muda o que está dentro, o que está fora muda automaticamente. E essa é a prova de que a força invisível é real. Ela não precisa de prova, ela mostra resultados. Mas, primeiro, ela te muda. Depois, muda tudo ao seu redor. A força que ninguém vê é a sua fé em ação. É o poder da mente disciplinada. É o silêncio que constrói, o foco que direciona e a calma que manifesta. Quando você aprende a viver guiado por ela, descobre que o mundo inteiro começa a responder à sua vibração. Bob Proctor dizia: a mente é a ponte entre o invisível e o visível. E quem aprende a atravessá-la com fé, descobre o poder da criação consciente. Então, a partir de hoje, pare de buscar poder no que é passageiro. Volte-se para dentro. Fortaleça o invisível, porque é ele quem está moldando tudo o que você ainda vai ver. A força que ninguém vê é a que muda tudo ao seu redor. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o silêncio e a fé movem montanhas. Escreva nos comentários: eu confio no invisível. Porque quando você confia no invisível, o visível se transforma diante dos seus olhos.